Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre o céu da semana de 17 a 23 de novembro. Entramos aí na última semana escorpiana, certo? E curiosamente a gente começa a última semana escorpiana com o ingresso de Marte em Escorpião na terça-feira, dia 19. Marte em Escorpião, em geral, o ingresso de Marte em um signo se repete numa média de 2 anos, né? A volta de Marte ao zodíaco leva essa média de 2 anos, e Marte em Escorpião tem um impacto marcante no sentido de proposta de embates de temas polêmicos, de assuntos mais íntimos. Em geral, Marte em Escorpião tem um fator de as decisões que a gente toma em volta do nosso dia a dia, das relações, elas são capazes de um impacto transformador, impacto profundo, ou até ações que envolvam temas um pouco mais íntimos. Então recomendo aí uma certa sutileza na forma de agir. Aliás, é propício ações mais sutis, mais estratégicas, digamos assim, tanto em questões que envolvam o nosso lado emocional, como questões cotidianas, até mesmo assuntos de negócios, assuntos materiais, projetos. A condição de Marte em Escorpião, o signo de Escorpião tem um fator associado ao simbolismo da estratégia, do lado investigativo, certo? E tem o fator de questões que envolvam tabus, questões que envolvam certos preconceitos, polêmicas. Geralmente em período de Marte em Escorpião, quando acontece o ingresso, essas questões podem borbulhar mais, digamos assim, certo? Tem uma tendência de vir mais à tona pautas que envolvam certas polêmicas, preconceitos, temas que envolvam racismo, homossexualidade, gênero, ideologia, religião, ocultismo, parte espiritual, enfim, tudo que de certa forma causa um burburinho, uma afronta, né? Aquela questão de tapa na cara da sociedade, né? Geralmente Marte em Escorpião é um fator que costuma mexer com certas questões da ferida da sociedade, certo? Ainda na terça-feira, nós temos aqui o período da lua minguante. A lua muda de fase para o quarto minguante, ainda em Leão, certo? A lua minguante leonina, em geral, ela traz uma proposta, digamos assim, uma condição para conclusões. Em geral, a lua minguante, como ela é o último quarto da lua, ela é muito mais propícia a concluir questões do que dar um foco inicial, por exemplo, certo? Então é uma semana muito mais indicada para finalizar determinadas questões antes de pensarmos em começar outras, certo? Isso para tudo, até para projetos, para vínculos de relacionamento, para questões pessoais, para assuntos de modo geral, né? Então, um quarto minguante, uma fase minguante favorece esse conteúdo, digamos assim, para dia a dia, e principalmente, como é uma lua minguante em Leão, questões que sejam essenciais para a nossa identidade, para algo que precisamos ter uma certa consciência. Então, muitas vezes o que envolver algo para que está pendente, digamos assim, em torno de situações que envolvem importância ou a nossa própria identidade. Às vezes uma condição de assunto, cargo de trabalho, postura diante das relações. Então, às vezes, assuntos que estão pendentes para que nós coloquemos a nossa postura ou demos uma finalização de algo que faça a nossa identidade ser mais percebida, que os nossos anseios ou a nossa consciência de interesses também sejam mais definidos e concluídos, certo? Então, se a gente está com alguma pendência em relação à nossa identidade, as nossas ideias do que a gente quer ser ou projetar, esse é um período bem especial e interessante também, certo? Quando temos a quarta-feira, dia 20, Mercúrio, que nos últimos 20 dias veio em movimento retrógrado,
passa a estar em movimento direto, certo? Oxalá, como diria muita gente, né? Vá de reto Mercúrio. Então, o Mercúrio, retomando o movimento direto, ele tem um facilitador para dar direção para aquilo que vem estagnado, as coisas fluindo de uma forma um pouco mais direcionada. Mas eu recomendo um cuidado, porque como o momento de mudança de retrógrado para direto é no dia 20, entre 20 e 21, entre quarta e quinta-feira, eu sugiro que esse período seja ainda de cautela, porque é um momento ainda do estacionário, ou seja, eu considero quando um planeta muda, qualquer planeta de retrógrado para direto, de direto para retrógrado, ainda é necessária uma cautela, uma ponderação, não acelerarmos demais, porque há indicações de uma certa estagnação, certo? A gente pode ver aí nessa última semana de Mercúrio retrógrado aqui em São Paulo, uma linha do metrô, o sistema dela empacou totalmente, afetou não só algumas estações, mas toda a linha verde do metrô, né? Bem no feriado. Então eu sugiro aí uma tensão entre o dia 20 e o dia 21, que é um momento estacionário de Mercúrio, em que recomenda-se aí atenção com questões escritas, com a comunicação, com o próprio ritmo de rotina, se a gente perceber uma vagarosidade, algo mudando de ritmo, um cuidado aí para paciência, mais ponderação, mais paciência, porque aí no final da semana, lá para o dia 22, as tendências são melhores para um fluxo, né? Até a partir da outra semana, depois do dia 23, tudo aí fluindo de uma maneira melhor, certo? E terminamos a semana na sexta, dia 22, com o ingresso do Sol em Sagitário. Deixa eu só conferir minha colinha aqui. Às 11h58 da manhã, horário de Brasília. Significa que, de forma mais exata, até 11h57, as gestantes que estão aí no momento de ansiedade terão escorpianos. E a partir das 11h58, se já esticarem os braços e quiserem fazer alongamento, o bebê com certeza já deve ser sagitariano. O período sagitariano é aquele já mais de valorizar certos conhecimentos, certas ideologias. Geralmente, período de Sagitário, a gente entra já naquele clima de Natal, simbolismos, árvore de Natal, luzes, né? Todo um movimento mais de fé, de idealismo, de empolgação, de 13º, né? Quem dera. Então tem um fator aí de um certo momento de mais intensidade. Recomendo uma atenção, é claro, com exageros, porque todo período sagitariano fica um pouco atrelado a essa época de um certo consumo, especialmente aqui no hemisfério sul. Então, tudo indica aí cuidado também para que não haja excessos. Mas, por outro lado, existe um momento aí de mais otimismo, ou pelo menos de um certo idealismo, com o momento de término de ano, de concluir questões, certo? Então pode ser um momento aí importante também para o planejamento do que vem para o futuro, em relação a viagens, estudos. É um momento aí que bomba os vestibulares, né? Que é algo bem interessante associado a nível superior, a Sagitário, ao conhecimento, né? Então é possível que a gente também perceba um interesse íntimo em buscar conhecimento, em exercitar mais a nossa fé e lidar com questões que envolvam cultura, viagem, que tire um pouco o nosso prumo. Há uma atenção até mais com os exageros, de certa forma, em relação a empolgações, a certas expectativas exageradas que é comum em períodos de posições em Sagitário, certo? Pessoal, este é o Sol da Semana, de 17 a 23 de novembro. Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço. Tchau.